Vamos falar de fermentação e clarificação. Sem dramas. Ô produção, chama a vinheta. Salve, salve senhoras e senhores, você está na Black House Beer. Aqui a nossa cerveja Mr. Ride, cerveja de reaproveitamento de maltes. A produção dela tá aqui, ó. Veja lá quem não viu ainda. Saúde! Tá uma delícia. O assunto de hoje é fermentação e clarificação. Por quê? Já tem vídeo no canal falando sobre fermentação. Tá no card também. Mas hoje a gente vai falar especificamente dos cuidados ou erros que não podem ser cometidos para que você tenha uma excelente fermentação, porque isso vai influenciar na sua clarificação. Então tudo bem, você fez sua mostura, tá tudo certo, ergueu o cesto, ferveu sua cerveja, colocou o lúpulo, resfriou. Aí vem o pulo do gato para você ter uma excelente fermentação. Você coloca na sua geladeira fermentadora o seu mosto dentro do balde fermentador a 30 graus, 32 graus, tá? Não precisa ser isso, pode ser mais ou menos. Estou só dando um número para você entender. Aí você pode usar na sua geladeira a 35 graus, para a gente entender. Lógico que você não vai jogar sua levedura nessa temperatura. Você tem que inocular a levedura, fazendo starter ou não dessa levedura. Você tem que inocular a levedura na temperatura de fermentação. Sobre o starter de levedura, eu aconselho fazer sempre também, né? No dia que você fez a cerveja, você tira uma parte do mosto, deixa chegar na temperatura ambiente, joga sua levedura e deixa ali startando, né? De vez em quando você vai lá e balança a garrafa ou deixa no stir plate, não importa, né? No agitador magnético, deixa ali seu starter. Tudo bem, tá na geladeira, sua cerveja chegou, o seu mosto, né? Chegou na temperatura de fermentação que você definiu que é 16 graus ou 18, você definiu uma temperatura. Porque quando você compra um pacotinho de levedura, uma levedura Ale, por exemplo, a US05, que é a mais usada, ela vem escrito no pacotinho que você pode fermentar ela, pode usar ela para fermentar na temperatura de 16 até 22 graus. Não quer dizer que essa temperatura pode variar, gente, entre 16 e 22. Se variar entre 16 e 22 durante a fermentação, sua fermentação vai ser horrível. Você tem que escolher entre 16 e 22 uma temperatura e fixar essa temperatura. Então, se você escolheu 18, é 18. Você joga sua levedura a 18 graus, tampa o balde, põe no airlock e deixa fermentar a 18 graus até chegar no final da fermentação. Por que você fermenta 16? Tem gente que fermenta 18. Quanto mais próximo do final, da temperatura mais alta, mais esterificação da levedura. Quanto mais baixa a temperatura, mais perto da temperatura mais baixa, por exemplo, 16 graus, menos esterificação. A 18 graus, a 22 graus, mais esterificação da levedura. Só isso. Mas o importante é você escolher uma temperatura nesse ranger de 16 a 22. Você escolhe, eu vou fermentar a 16, que eu gosto de uma fermentação mais limpa. Não, eu vou fermentar a 18, porque essa levedura não esterifica muito e eu fermento a 18. Ok, mas tem que ser fixo. Por isso é importante ter uma geladeira com um controlador de temperatura, do mais simples possível. Porque aí você vai ter certeza que a temperatura ficou fixa ali.
18 graus do princípio ao fim, ou 16 graus do princípio ao fim. Entendeu? Ah, tem gente que fermenta no cooler, colocando gelo, tirando gelo. Sim, é possível. Mas é mais difícil manter controladinho a temperatura. Porque às vezes você põe o gelo de manhã e tá ali 18 graus. Mas aí você sai para trabalhar, não tem ninguém para olhar a cerveja. Quando você volta à tarde, o gelo derreteu e a temperatura subiu para 20, por exemplo. Aí você vai, põe mais gelo, volta para 18. Tá vendo? A temperatura fica variando. Ah, que vai ser uma cerveja super ruim. Não, mas não vai sair aquela top. Agora, se você tem uma geladeira, você põe, você coloca seu fermentador na geladeira com a temperatura controlada, igual eu estou falando. Você fixa a temperatura de fermentação o tempo inteiro numa temperatura só, 16 graus, 18 graus, temperatura só do princípio ao fim. Aí, quando chega no final da fermentação, acabou, comeu todo o açúcar, né? Comeu todo o açúcar, transformou tudo em álcool, ok, você faz o descanso de diacetil. Tem gente que diz que as cervejas ales não precisa, as leveduras ales não precisam fazer descanso de acetil. Eu faço em todas. Por quê? Porque toda fermentação gera alguns compostos indesejáveis, em maior ou menor nível. Então, chegou no final da fermentação, atenuou tudo, você sobe a temperatura 2 a 3 graus. Por exemplo, estava 18, sobe para 22, 4 graus. Estava 18, você sobe para 22 e deixa mais 2 dias, 3 dias, para a levedura consumir esses compostos indesejáveis que por acaso possam ter sido gerados durante a fermentação. Após esse descanso de diacetil, você baixa para 0 ou para o mais próximo de 0, depende do seu equipamento. Se sua geladeira alcança 0, baixa para 0. Se alcançar 2 graus, já está ótimo. Abaixo de 5 já vai fazer o cold crash, já vai jogar tudo para o fundo, a levedura vai adormecer, vai ir para o fundo, vai limpar. Esse cold crash é interessante que ele seja de 5, 6 dias, 7 dias. Cerveja não exige pressa, gente. Quanto mais longo for o cold, mais limpa vai ficar a sua cerveja. Agora, existem os recursos, né, do Produce, da sílica, da gelatina, que ajuda a decantar tudo. No caso, eu uso gelatina e sou favorável à gelatina e sempre vou usar gelatina. Porque a gelatina acelera o processo, é tempo em pó. Então, se eu ia ficar 5 dias no cold, colocando gelatina, eu vou ficar 2 dias, 3 dias com gelatina e eu vou ter o mesmo resultado de 7 dias sem. Vai tudo para o fundo. Aí eu vou transferir para um barril, ou se eu for fazer o prime, transfere de balde, né? Faz uma trásfega para você deixar as leveduras no outro balde, poder jogar o prime todo. Tem gente que faz na seringa, e cada um. Mas depois desse processo que fez o cold, você vai envasar sua cerveja, seja em garrafa, seja em barril. E no barril também ela continua limpando, né? Essa cerveja aqui, ó, ela estava bem turva, porque esse aqui é Kveik. Kveik é diferente, né? Ela leva um tempo maior para limpar. Mas ela vai limpando no barril também, clarifica no barril também, entendeu? Então, a clarificação está diretamente ligada à fermentação. Se você não faz um cold adequado, sua clarificação vai ser prejudicada, entendeu? Ah, é porque durante a minha fermentação a temperatura variou. Não pode variar. Isso é importantíssimo. A temperatura de fermentação é a temperatura de fermentação, é única. Não pode ser tipo temperatura ambiente, né? As Kveiks, até as próprias Kveiks. A Kveik, ela fermenta em temperatura ambiente.
mas a temperatura tem que ser o mais estável possível. Não pode ser num ambiente que, tipo assim, de manhã estava 10 graus. Ela não vai fermentar. À noite foi para 25 e depois de madrugada caiu para 20, de manhã subiu para 30. Não. Nem a temperatura ambiente varia desse jeito, né? Nem a temperatura ambiente varia desse jeito. Porque as Kveik's, ela é temperatura ambiente. Mas se você for usar Kveik num local onde, num ambiente onde a temperatura é 18, é 16, cara, não fica bom não. Ela fica lenta, arrastada. Kveik é chinelada, cara. Kveik é temperatura ambiente, mas é temperatura tipo assim, 28, 27 graus, até 35, 28 a 35, ela vai ferver. Mas se for uma temperatura muito baixa, melhor usar as leveduras tradicionais na geladeira. Mas mesmo quando você usa as leveduras S04, E05, né, tem uma W16, F16, não sei. Não importa. O importante é que a levedura, ela não gosta de variação de temperatura. Então você tem que controlar sua temperatura de fermentação. Fermentou, você vai ter que fazer o descanso de diacetil. Ah, mas azeios não precisam. Mas se você cria o hábito, cara, todas as suas cervejas vão sair padronizadas. Você cria um padrão, uma previsibilidade, porque você tem um hábito de fazer o descanso de acetil. Não custa nada, 2 dias a mais, a sua cerveja vai ficar melhor. Então, esse foi o vídeo de hoje, senhoras e senhores, falando sobre fermentação e clarificação. Os produtos para clarificação, gente, aí tem que testar. Tem gente que usa Produce, tem gente que usa sílica. Eu uso gelatina e eu adoro gelatina. Tem a questão dos veganos, né, que não podem consumir produtos de origem animal, e gelatina é um produto de origem animal. Então, se usa gelatina por uma questão de moral, né, você avise para as pessoas que forem tomar, se for vegano, não toma não porque tem produto de origem animal. Só isso, né? E tá aí que a cerveja Mr. Hyde, tá aí no canal. Vejam o vídeo. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui e deixam um like, compartilham o vídeo e deixam um recadinho pra gente. Isso fortalece o nosso trabalho. Vocês que estão aqui e não são inscritos no canal, cara, me dá essa força. Se inscreva no canal. Uma moeda de troca. Você pega aqui um pouco de conhecimento, troca uma ideia, se diverte e fortalece o canal. Nós estamos com 1.700 inscritos. Vamos bater aí, 2.000. Vamos bater 2.000 aí, Só com a galera desse vídeo aqui que estão aí, que não são inscritos, se inscreverem, eu chego a 2.000 inscritos, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Em breve, vídeo de produção de cerveja. Já está aí ficando pronta, né? Cerveja super especial para dividir com vocês. Se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe o vídeo. Fui!